A fuga alviverde imagina a cena, a torcida tricolor, em peso, nas arquibancadas do Maracanã, vibrando, a energia pulsando com cada toque de bola. E no meio disso tudo, uma notícia que promete abalar as estruturas do futebol brasileiro. O craque Dudu, do Palmeiras, pediu rescisão de contrato e o Fluminense está de olho na situação. Essa não é apenas mais uma transferência entre clubes rivais, é a chance de um renascimento tricolor, de uma reviravolta na temporada. A situação já agita as redes sociais, e o clima é de expectativa e esperança. Dudu, conhecido por sua habilidade, velocidade e faro de gol, tem sido peça-chave no esquema do Palmeiras, mas, por razões que podem envolver descontentamento com a diretoria ou até mesmo uma busca por novos ares, ele decidiu que é hora de deixar o alviverde. E qual o papel do Fluminense nesse tabuleiro de xadrez? Com um elenco que ainda busca consistência e uma identidade definida, a chegada de um jogador desse calibre poderia ser a solução para os problemas que têm atormentado a torcida. A diretoria tricolor não perde tempo. Rápida e ágil, ela já iniciou conversas, e o clima é de confiança. A possibilidade de contar com um jogador que, até pouco tempo atrás, era visto como um dos principais nomes do futebol brasileiro traz uma carga emocional tremenda para o torcedor. A pergunta que fica é, será que a rescisão se concretiza? E mais, como isso impactará a equipe da Laranjeiras em competições tão acirradas? Neste vídeo, vamos explorar diferentes ângulos dessa situação. Desde o impacto tático que a chegada do novo reforço pode ter no Fluminense até a análise do mercado de transferências e como essa movimentação pode influenciar o cenário financeiro do clube. Também vamos destacar a importância histórica de contratações como essa e o que elas significam na trajetória do clube. E, claro, não podemos esquecer da torcida. Como os torcedores do Fluminense estão reagindo a essa possibilidade? A expectativa está nas alturas. Fica com a gente até o final, porque o que vem por aí pode ser uma verdadeira explosão de emoções. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Agora, vamos mergulhar de cabeça nessa história que promete agitar os bastidores do futebol brasileiro e levar a torcida tricolor a uma montanha-russa de emoções. Ângulo tático. Agora que já temos o cenário montado, vamos analisar mais a fundo como a possível chegada do craque do Palmeiras pode impactar a formação e o estilo de jogo do Fluminense. Imagine a cena, o jogador entrando em campo com a camisa tricolor, a torcida gritando seu nome, e ele, com aquela habilidade característica, driblando os adversários e marcando gols decisivos. É esse o tipo de imagem que os torcedores desejam ver. E é exatamente essa expectativa que conecta a paixão da arquibancada com a análise tática do nosso time. Atualmente, o Fluminense tem enfrentado dificuldades em jogos onde precisa criar oportunidades. O meio-campo, em algumas partidas, tem mostrado-se pouco criativo, e a linha de ataque, muitas vezes, parece dependente de jogadas individuais. A chegada do novo reforço pode mudar esse cenário. Com sua capacidade de jogar tanto como meia quanto como atacante, ele pode trazer uma nova dinâmica à equipe. Seu estilo de jogo, ágil e inteligente, pode ajudar a criar mais espaço para os outros jogadores, além de contribuir diretamente com gols e assistências. Se olharmos para a formação tática do Fluminense, que frequentemente utiliza um esquema 4-2-3-1, a entrada do craque poderia liberar o jogador que hoje ocupa a posição de ponta para atuar mais centralizado. Isso não apenas aumentaria a fluidez do jogo, mas também possibilitaria uma variedade maior de jogadas ensaiadas, aumentando o repertório ofensivo do time. Imagine, por exemplo, jogadas ensaiadas que exploram a velocidade e habilidade do novo reforço, com passes em profundidade e triangulações rápidas. A torcida, com certeza, ficaria empolgada ao ver uma equipe mais ofensiva e criativa. Além disso, a chegada desse jogador poderia ter um efeito colateral positivo na moral da equipe. Um atleta de alto nível tende a elevar a performance dos companheiros ao seu redor. Jogadores que convivem diariamente com um talento desse nível costumam se sentir motivados a entregar ainda mais, a dar o seu melhor em cada treino e jogo. Isso poderia criar um clima de competição saudável dentro do elenco, onde cada jogador busca se destacar, sabendo que tem ao seu lado um verdadeiro craque. Contudo, é importante lembrar que a adaptação de um jogador a uma nova equipe não é uma tarefa fácil.
É preciso tempo para que ele entenda o estilo de jogo, as características dos companheiros e como se encaixar nesse novo sistema. Portanto, a expectativa da torcida deve ser realista. Ingressar em um novo clube é sempre um desafio, e é preciso paciência. Mas, sem dúvida, a esperança é de que, assim que se adaptar, ele possa ser decisivo. E você, o que acha? A chegada desse craque pode mudar a dinâmica do nosso ataque? Como você imagina a formação do Fluminense com ele em campo? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos seguir em frente e explorar mais ângulos dessa situação que promete agitar os bastidores do Fluminense. Ângulo de mercado. Vamos falar sobre o impacto da rescisão do craque do Palmeiras e a possível chegada ao Fluminense. O mercado de transferências no futebol brasileiro é sempre agitado, e cada movimento tem suas consequências. A rescisão de um jogador desse calibre não é apenas uma notícia isolada, ela pode mudar o cenário do mercado e o Fluminense precisa estar preparado para isso. Impacto financeiro. Primeiro, vamos analisar o impacto financeiro dessa negociação. O Fluminense, assim como muitos clubes do Brasil, enfrenta desafios financeiros. A chegada de um jogador de renome pode ser uma estratégia para atrair mais torcedores, aumentar as vendas de camisas e gerar receita com bilheteira. Se a equipe começar a apresentar resultados positivos, essa receita pode crescer ainda mais. No entanto, é preciso cautela. A contratação de um craque pode exigir um investimento significativo em salários e encargos. A diretoria deve planejar bem essa contratação para não comprometer a saúde financeira do clube. Efeito dominó no mercado. Outro ponto importante é o efeito dominó que essa movimentação pode causar. Se o Fluminense conseguir garantir a contratação desse jogador, outros clubes podem se inspirar e começar a buscar talentos semelhantes. Isso pode aumentar a competição no mercado, tornando a busca por jogadores ainda mais difícil e cara. Por um lado, isso pode ser vantajoso para o Fluminense, que poderá atrair mais contratações no futuro. Por outro, pode significar que os preços dos jogadores subam, tornando as próximas janelas de transferência um verdadeiro desafio. A emoção da torcida. E não podemos esquecer do impacto que essa contratação pode ter na torcida. A chegada de um craque pode revitalizar o ânimo dos torcedores, que começam a sonhar com títulos e conquistas. A expectativa de uma equipe competitiva pode gerar um aumento significativo na venda de ingressos e nas campanhas de sócio-torcedor. Essa energia pode se transformar em um verdadeiro combustível para o time, especialmente em momentos decisivos de competições. Estratégia do Fluminense. Portanto, ao entrar nesse jogo de mercado, o Fluminense deve ter uma estratégia bem definida. A diretoria precisa ser cautelosa e não se deixar levar pela empolgação com a possibilidade de um novo craque. É fundamental analisar cuidadosamente os riscos e benefícios dessa contratação. O cenário do futebol é volátil, e cada decisão pode ter repercussões a longo prazo. E você, torcedor? O que pensa sobre essa movimentação no mercado? Acredita que a contratação desse craque pode ser um divisor de águas para o Fluminense? Deixe seu comentário e venha participar dessa conversa. Agora, vamos seguir para o próximo ângulo, onde vamos explorar a importância histórica de contratações como essa no futebol brasileiro. Ângulo histórico. Agora, vamos viajar no tempo e lembrar de algumas contratações que foram verdadeiros marcos na história do futebol brasileiro. A chegada de jogadores de peso a clubes não é uma novidade, mas algumas delas se tornaram lendárias e mudaram o panorama do futebol nacional. O que torna esse tipo de negociação tão especial? E como a possível chegada do craque do Palmeiras ao Fluminense pode se encaixar nessa narrativa? Um exemplo clássico é a chegada de Romário ao Flamengo nos anos 90. O impacto foi imediato. O jogador não apenas trouxe seu talento extraordinário, mas também elevou a moral do time e de toda a torcida. Esse tipo de transação não só gera expectativa, mas também pode trazer de volta um senso de identidade e pertencimento ao clube. A torcida começa a ver seu time com outros olhos, e essa energia se reflete dentro de campo. O Fluminense, que já teve grandes ídolos em sua história, poderia experimentar um efeito similar com a chegada do craque do Palmeiras. Imagine a torcida vibrando em cada jogada, como nos velhos tempos. Outra contratação marcante foi a de Kaká pelo São Paulo, que logo em sua carreira se tornou um dos maiores jogadores do mundo.
A relação entre o atleta e a torcida transcendeu o campo, criando uma conexão que perdura até hoje. Portanto, quando um clube tem a chance de trazer um jogador assim, as implicações vão além do desempenho em campo. Trata-se de construir uma história, de criar memórias que ficarão na mente dos torcedores por gerações. E é exatamente isso que o Fluminense pode almejar com a possível chegada de Dudu, criar um novo capítulo na sua rica história. E se falarmos em rivalidade? O futebol brasileiro é recheado de histórias de transferências polêmicas que geraram tanto amor quanto ódio entre torcedores. Jogadores que mudaram de um clube para o outro, fortalecendo rivais e provocando reações intensas nas arquibancadas. A possibilidade de um jogador do Palmeiras, um rival direto do Fluminense, se transferir para as Laranjeiras traz um drama muito particular. Para os torcedores tricolores, isso poderia ser um verdadeiro símbolo de vitória sobre um rival histórico. A chegada de Dudu poderia não apenas fortalecer a equipe, mas também ser um golpe psicológico em um adversário tradicional. Além disso, essas contratações costumam ser vistas como declarações de intenções. Quando um clube vai atrás de um craque, está enviando uma mensagem clara: estamos prontos para brigar por títulos. Essa é uma mentalidade que pode galvanizar a torcida e unir o time em torno de um objetivo comum. Se o Fluminense se firmar como um competidor sério no cenário nacional, a história dessa contratação será lembrada como um momento crucial na trajetória do clube. A história do Fluminense é repleta de altos e baixos, mas a chance de trazer um jogador como o Dudu pode ser o ponto de virada que a torcida tanto espera. A conexão emocional que um craque pode criar com a torcida é inestimável e pode ser o combustível necessário para levar o time a novas conquistas. Portanto, a chegada de Dudu não é apenas mais uma contratação, é uma oportunidade de resgatar o espírito vencedor do Fluminense e criar novas memórias que ficarão gravadas para sempre na história do clube. E você, torcedor? O que pensa sobre a importância histórica de contratações como essa? Você acredita que a chegada do craque do Palmeiras pode marcar um novo capítulo na história do Fluminense? Deixe sua opinião nos comentários. Agora, vamos seguir para o nosso último capítulo, onde vamos integrar todos os ângulos que exploramos até agora e pensar sobre o futuro do Fluminense. Síntese final. Chegamos ao nosso capítulo final, onde vamos integrar tudo o que discutimos até agora e projetar o futuro do Fluminense. A rescisão do craque do Palmeiras e a possibilidade de sua chegada às Laranjeiras não é apenas uma movimentação de mercado, é uma oportunidade de transformar o clube e reacender a paixão da torcida. Analisamos o impacto tático que a contratação pode ter no Fluminense. Com um jogador talentoso e versátil, o time pode ganhar em criatividade e eficiência ofensiva. A torcida, que já sentia a falta de um futebol mais vibrante, pode finalmente ver um jogo mais emocionante, repleto de jogadas ousadas e gols. Além disso, o clima no vestiário também pode ser revitalizado, com os jogadores se sentindo inspirados a dar seu melhor. Em seguida, discutimos o ângulo de mercado, onde ficou claro que a contratação de um craque pode ser tanto uma oportunidade quanto um desafio financeiro. O Fluminense precisa encontrar um equilíbrio, garantindo que esse investimento traga um retorno significativo em termos de receitas e resultados dentro de campo. As consequências dessa negociação podem ser amplas, afetando não apenas o clube, mas todo o cenário do futebol brasileiro. Na nossa análise histórica, refletimos sobre o impacto de contratações passadas que mudaram a trajetória de clubes. A possibilidade de trazer um jogador de renome como esse não é apenas uma chance de reforçar o elenco, mas também uma oportunidade de fortalecer a identidade do clube e criar uma nova era de conquistas. O Fluminense tem uma rica história, e momentos como esse podem ser decisivos para a construção de novos capítulos. Por fim, à medida que nos despedimos, deixamos você, torcedor, com uma pergunta crucial: o que a chegada desse craque pode significar para o futuro do Fluminense? Estamos à beira de uma nova era? O que isso pode trazer em termos de conquistas e realizações? A expectativa está nas alturas, e é hora de sonhar grande e acreditar. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar suas opiniões. Estamos todos juntos nessa jornada, e o Fluminense é mais do que um clube, é uma paixão que nos une. Até a próxima!